Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Amém. Vai começar o nosso programa AjaCast, ao vivo. E nós estamos aqui com a participação dos líderes da Aliança Jovem. Me perdoe a dicção de já, tá? Só um pouquinho. Lidiane, do Fábio, e Fábio da Lidiane. E esse aqui é o Alexandre, uma das pessoas que irá fazer as perguntas. E no decorrer do diálogo, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e falar: "Ei, eu quero perguntar", que a gente vai até você e você pergunta. No final ou no início, a gente não vai dar o papelzinho para vocês perguntarem. E então, bora lá. Bora lá. Quer que se apresentar? Só ligar. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Ele está na minha frente, ele é maior do que eu nem apareço, né? Agora aqui. Não, tá bom aqui, meu bem, fiquei de boa. Meu nome é Lidiane, sou a líder do Fábio, glória a Deus. Nós lideramos a Aliança Jovem e somos líderes também da Rede de Casais Efraim. E esse ano nós fazemos 10 anos de casado, glória a Deus. Temos 3 filhos para a honra e glória do Senhor. Amém? É só o que ela disse. Eu sou o Fábio da Lidiane, né? Pai dos filhos dela. A gente lidera a Aliança Jovem e também lideramos uma rede de casais. Amém? E vamos que vamos. Traz para mim também, Fábio. Eu posso perguntar agora? Pois amém, vamos lá. Como vocês falaram, vocês são líderes e a gente sabe que tem muita dificuldade, tem um pouco de trabalho e tal, e a gente queria que vocês falassem um pouco sobre as dificuldades que vocês têm, quais são, assim, os maiores desafios que vocês tiveram durante essa caminhada, nesse tempo de liderança com os jovens. Jovem não dá trabalho. Glória a Deus. Diga glória a Deus, vocês não dão trabalho. Glória a Deus. Eu acho que um dos maiores desafios que nós tivemos, na verdade, eu particularmente, né, foi justamente questão de conseguir, não vou dizer me adaptar, mas conseguir ter outra visão sobre os jovens. Porque eu sempre fui da Aliança Jovem, sempre fui, gosto muito. Quem me conhece sabe, a pessoa que fica pulando aí mais, aí sou eu. Mas eu acho que o maior desafio que eu tive foi justamente esse de começar a enxergar agora que eu não era só uma participante da Aliança Jovem. Mas eu fazia parte dela completamente, eu fazia parte da família. Eu acho que esse foi o maior desafio interno para mim. Amém. Como minha esposa falou, o jovem não dá trabalho não, irmãos. O jovem é bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. O meu maior desafio hoje, o meu maior desafio hoje foi aceitar que eu iria liderar a jovem com a idade que hoje nós temos. Então esse foi o meu maior desafio, foi essa aceitação pela idade e saber que a idade que nós temos não era tão proporcional à idade de adolescentes e jovens. Então esse foi o meu maior desafio. Eles estão aqui discutindo sobre a idade. Se é importante falar a idade ou não. Não, deixa em off. Nós temos 40 anos, mas ele é mais velho do que eu. Bom, e vendo a liderança de vocês, eu percebo que vocês priorizam muito o discipulado. Acredito que tenha pessoas aqui hoje que não sabem o que é o discipulado.
Então, gostaria que vocês falassem por que é tão importante e como ele funciona aqui na Haja. Bem, essa parte do discipulado, eu acredito que é a chave fundamental hoje para conseguir fazer com que os jovens entendam e separe o pecado do reino de Deus. Para a gente, como nós aprendemos o discipulado, a gente entendeu que não há uma outra chave para isso. Por quê? Porque o discipulado é um acompanhamento. É um acompanhamento a fundo de um jovem que começou a aceitar Jesus, que está com uma confusão muito grande na mente, e a gente precisa direcionar ele para o reino de Deus. Eu sempre costumo dizer algo que é muito importante. Um jovem, quando ele está no mundo hoje, e quando ele volta para Jesus, é impossível a gente não colocar isso numa balança. Ou seja, a balança do mundo é muito maior do que o da aceitação de Jesus. Então, o risco maior dele se desviar é muito grande. Por quê? Porque ele já está com um costume no mundo muito maior do que o tempo que ele aceitou Jesus. Então, o que a gente faz? A gente procura fazer com que a importância do reino de Deus é muito maior do que aquilo que ele vive no mundo. Entendeu? Então, essa é a parte principal do discipulado. E como funciona? Como funciona? Seu líder vai fazer com você, faz com você direitinho, para que porque a gente aborda algumas perguntas bem específicas e que não cabe assim muito a gente falar aqui, entendeu? Porque é muito pessoal. A gente realmente entra dentro da vida da pessoa em todos os aspectos para trazer isso à realidade e que a gente não venha pecar. Discipulado é andar perto, viu? Todo aquele que é discipulado, ele tende a crescer. Se você tem fugido do discipulado, é muito difícil você crescer, viu? Para crescer, tanto em Deus como pessoa, e junto do seu líder, você tem que ser discipulado, viu? Não espere seu líder chamar, não. Diga assim, eu estou precisando. Gente, uma coisa que é muito importante, e assim, se tratando de discipulado, normalmente quando se tem um discipulado, o líder ele vai entrar na sua vida mesmo. E muitas das vezes, você acha que o cara quer saber da sua vida. Você acha que esse cara está querendo entrar demais, enfim. Só que não é isso. Um exemplo, você está doente e você vai em um hospital se consultar ou em um médico, qual é a primeira coisa que o médico fala? Ele diagnostica logo a sua doença? Não, ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai solicitar para você vários exames para fazer, para daí então diagnosticar a doença, certo? Então assim, nós trabalhamos, a Nova Aliança em si, ela trabalha também dessa forma, tentando entender todo o processo da sua vida. Para quem é psicólogo aqui, como o Alexandre, sabe? Então assim, procura entender toda a sua vida, toda a trajetória, para chegar em um denominador e fazer com que nós caminhamos para o reino de Deus. Gente, tem gente me filmando, eu fico nervosinho. Então, o discipulado, ele não é algo para a pessoa... peraí. Deixa eu ver como eu falo. O discipulado é algo para ajudar a pessoa a crescer, a passar por alguns desafios, E ajudar no crescimento espiritual e etc. Posso continuar? Ótimo. Isso ajuda em diversas áreas. Eu também, como líder, às vezes a pessoa pensa que eu vou perguntar só, está lendo a Bíblia, está orando? Ah, tá certo, então pode ir para casa. Mas não, falamos sobre família, como é que está na escola, se está tendo algum problema pessoal mesmo, que queira desabafar, que queira algum conselho. E é como se fosse uma família, Todo mundo vai se unindo e assim por diante. Muito interessante. E além disso, como é que a AJA, Aliança Jovem Adonai, pode ajudar esses jovens
a desenvolver o caráter, a sua personalidade e os seus valores pessoais, tendo em vista que o mundo cada vez mais tenta convencer os jovens a se rapidinho. afastarem Peraí, rapidinho. dessa cultura do reino de Deus. A gente sabe que os jovens, eles estão saindo da pré-adolescência, e aí tá naquela fasezinha de rebeldia, querendo ou não. Querendo ou não, muitos são influenciados por outras pessoas, e aí tem escola, alguns ainda estão no ensino médio, e a escola influencia bastante as coisas que não agradam o coração de Deus. E isso eu acho que são alguns pontos que a gente pode estar ajudando, influenciando a serem o bom de Deus. Bem, gente, eu gosto muito de um versículo da Bíblia, se os meninos puderem projetar, vai ficar legal, que está lá em Romanos capítulo 12, e versículo 2, se eu não estou enganado, é 2, acho que 2, se puder colocar bem aí, por favor, acho que 2. Amém? Deixa eu dar uma olhada. Romanos, capítulo 12. Deixa eu confirmar aqui na minha Bíblia. Isso, é isso aí mesmo. É isso aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o princípio que nós fazemos, tentamos fazer, para que a juventude, os adolescentes, eles entendam esse versículo. Por quê? Porque, na verdade, há uma mudança muito grande de adolescente para jovens, muito grande. E essa mudança, nós precisamos entender a mentalidade do pensamento do jovem. Por quê? Porque, e principalmente quando se trata de namoro, né? Porque essa é a mudança principal que acontece nessa fase. E aí nós estudamos para que a gente tente falar sobre isso para esses adolescentes e jovens, para que eles entendam qual é o fundamento da palavra de Deus. Porque, gente, nós precisamos, primeiramente, andar na palavra. Segundo, nós precisamos nos revestir de oração. Terceiro, nós precisamos andar com Jesus. Então, não tem como nós não irmos diretamente para a palavra de Deus. Quem é que nos dá o direcionamento daquilo que é certo e daquilo que é errado? Então, eu me apoio muito nesse versículo, para mim e para os jovens e adolescentes. É isso mesmo que ele falou. Certo. E ainda em relação à Aja, quais são as expectativas de vocês? Exatamente. No futuro, Isso. de cara, Aliança Jovem e Aliança Teen. Cadê os Teen para dar glória a Deus? A gente sonha muito com isso. Na verdade, desde quando Deus nos entregou a direção da Aliança Jovem, é o que Deus colocou no nosso coração. Não vemos como uma divisão. Não será uma divisão de Aliança Jovem e Aliança Teen, mas será uma multiplicação, né? Porque para a glória de Deus nós temos muitos teens e hoje Deus tem trazido também muitos jovens, né? Então a gente vê nitidamente que muito em breve o Senhor vai trazer isso, nessa multiplicação. E o que a gente vê para os nossos jovens são, assim, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Jovens totalmente firmados em Deus, né? Que ame a Cristo sobre todas as coisas, que seja luz aonde for, né? Jovens que tenham realmente essa convicção de quem é Cristo e possam transbordar isso em outro lugar, né? Nós oramos muito para que Deus traga a verdade dele no coração de vocês, né? Não que seja a nossa verdade, mas a verdade dele sobre o coração de vocês, e que o chamado do Senhor se cumpra sobre a vida de você. Porque não tem nada melhor do que para um crente dizer: hoje eu cumpro o chamado que Deus me chamou. Aleluia. E é isso que nós
o nosso sonho, assim mesmo, assim, que vocês cresçam, que vocês voem, né? Que o ministério de vocês transborde o mais rápido possível. Amém? Fábio, quer falar? Irmãos, é claro que vejo tudo isso, eu e minha esposa, a gente ora em prol disso, do crescimento de todos os jovens. Mas eu li um livro, eu não me recordo bem se foi o Ação da Cruz ou se foi o Caçadores de Deus. São 2 livros excelentes. E eu lembro que uma vez eu li um livro num desses livros ele falava algo muito interessante. Ele falava que um certo homem foi ministrar em uma igreja e ele não sabia o que ministrar numa manhã tão lindo. E ele não sabia o que ministrar. E aí quando ele chegou no templo, ele começou a ser cheio de Deus. E os pastores que o convidaram estavam em uma sala reservada e começaram a ser cheios de Deus também. E de repente, isso era em um ambiente muito grande, se eu não me engano bem, se eu me recordo, se era um estádio. E eu me recordo bem que as pessoas, quando elas entravam no estacionamento, elas começavam a ser cheios de Deus. E eu lembro que, na época, eu morava no Amarante, e toda vez quando eu saía de casa para ir para a igreja, eu dizia assim: Senhor, eu quero começar a sentir a presença de Deus aqui em casa, para quando eu chegar na igreja, o Espírito Santo de Deus seja transbordado de uma forma tão grande, que nós não consigamos nem falar. E eu lembro que o livro ele falava que a igreja toda foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Galera, eu confesso para você, em nome de Jesus, eu creio que isso vai acontecer aqui na Aliança Jovem, em nome de Jesus. Então, esse também é uma das expectativas nossas. Amém. Em relação à vida espiritual, o que vocês dizem em relação ao devocional, a importância do devocional para a nossa vida espiritual? É a primeira refeição. É a primeira refeição. Não há como viver, ter uma vida com Deus sem ter devocional. É a primeira refeição do dia. Se você não se alimentar da palavra de Deus, da presença dEle, né, e colocar diante dEle os seus anseios, as suas vontades, as suas dificuldades, né, não tem como ter uma vida na luz. Não tem como dizer assim: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou cheio de Deus. Não tem como. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro alimento do seu dia, é um alimento fundamental no seu dia. Tenta um dia não comer nada durante o dia inteiro, nem café, nem almoço, nem jantar, nem lanche, nada. No final do dia você vai estar extremamente fraco. É desse jeito que fica a vida espiritual da pessoa quando ela não tem a vida de devocional. E como é o devocional de vocês? Pode ser que alguma pessoa que esteja ouvindo ficou curioso de saber. Eu e meu esposo, nós somos diferentes. Glória a Deus. Meu devocional é de manhã, cedinho, né? Ele sai 5 horas da manhã para trabalhar. Július tem 2 empregos, glória a Deus. Eu não preciso trabalhar. E 5 horas da manhã ele sai para o serviço. E aí eu já volto para o quarto, já faço meu devocional, tenho meu tempo com Deus, porque eu gosto de um tempo de qualidade com Deus, totalmente em silêncio. E a hora que a minha casa está totalmente em silêncio é nesse horário. Mas, dependendo se tiver à tarde, eu estou com tempo, eu também faço. Mas, geralmente, o meu devocional realmente é pela manhã. E o interessante que é igual quando a gente está com fome. Sabe quando você não toma café, que toda hora você lembra assim: eita, eu tenho que comer, eita, eu estou com fome, eita, eu não tomei café. Pois é a mesma coisa que eu sinto. Quando eu, por exemplo, terminou, o Fábio sai e eu faço alguma coisa, eu fico, devocional, eu não tive meu momento com Deus. Enquanto eu não tenho aquele momento com Deus, é como, eu não tenho sossego, né? Primeira coisa que eu faço pela manhã. Por isso que eu falei que é o primeiro alimento do dia. Então, o meu devocional, eu aprendi algo em um livro que eu li, que é impossível uma pessoa fazer um devocional depois de ter assistido algo. É impossível uma pessoa fazer um devocional
depois de ter assistido algo. Por quê? Por quê? Porque depois que você assiste algo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu assisto o jogo do meu time, o melhor que tem, do São Paulo, o melhor que tem aqui, melhor. Ele é só um pouquinho iludido, só um pouquinho assim. Depois que eu assisto, eu não consigo fazer um devocional. Por quê? Porque eu sou muito explosivo quando eu estou assistindo o jogo. Então, quando eu estou assistindo o jogo, eu também sou ser humano. E às vezes vem umas palavrinhas não muito agradáveis, né? Vem umas palavrinhas não muito boas. Então, isso... Ele não xinga não, gente. É só que ele zanga. O pessoal caça conversa que o São Paulo perdeu, né, por exemplo. Quando o São Paulo perde, o pessoal caça conversa. Assim, é difícil eu ter essa zanga, né? Porque ele não perde, né? Então, é difícil. Mas quando a gente tem... Mas quando a gente tem essas zangas... O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Para resumir aqui. Normalmente, tudo aquilo que nós assistimos, ele fica na nossa mente. Então, como é que você vai elevar uma oração ao Senhor se você está com aquilo na mente? Eu não estou falando isso só de time, eu estou falando de séries, eu estou falando de filmes, de vídeos, de celular, tudo que você assiste, entendeu? Então, gera uma impossibilidade mental de você se conectar com Deus por isso. Então, eu espero um tempo, normalmente o meu devocional é de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é o tempo que eu inicio o dia com a minha mente limpa, sem ter lembrado de nada. Então, meu devocional é esse, 3, 4 horas da manhã. E gritando dentro de casa. Amém. Agora a gente vai para o assunto que interessa bastante a alguns jovens, que sempre tem essa dúvida, e agora a gente vai perguntar ela mais uma vez, que é... Peraí, deixa eu olhar minha cola. Quais são as características mais importantes para iniciar um relacionamento saudável? Um relacionamento de boa, relax. Relacionamento amoroso? Isso aí. Justamente. Eu vejo em duas... Não, eu vejo em 3 áreas, separadamente. Primeira coisa, para iniciar um relacionamento saudável diante de Deus, eu quero logo... Tipo assim, o cara tem que ser mais crente do que você, tá, menina? Tem que ser crente mesmo, daquele crente assim chato. Abre igreja, fecha igreja, entendeu? Mesmo chato mesmo, aquele irmão assim, que se tu disser assim, vamos almoçar, e você não vai orar, ele vai dizer assim, que é isso? É desse daí, entendeu? Aquele que lê Bíblia, aquele que só fala de Jesus, vai para é isso aí. Aquele que fala muito assim dele mesmo, assim, desconfie. Segundo ponto que eu acho, entendeu? Preste bastante atenção nos defeitos dele. É meio clichê, não é nem clichê, na verdade, é meio estranho, né? Que a gente procure as qualidades. Procure ver os defeitos, todos eles. Se você suportar os defeitos, pode casar. Que depois que casa só vem qualidade. Porque tu já conhece o defeito. E terceiro ponto que eu acho, principalmente, assim, veja se ele é bem resolvido emocionalmente. Sério? Porque muitas vezes existem homens que são, não vou dizer imaturos, mas homens carentes. Homens carentes, geralmente, eles tendem a sugar, né, o amor e sugar também, né, quem a pessoa é. E pessoas que elas não são resolvidas emocionalmente, geralmente eu costumo dizer assim, é como um parasita, né? Ele suga tudo da pessoa e ela não consegue ser feliz, porque você só vai ter um relacionamento com alguém depois que você for feliz com você e Jesus, né? E o outro ponto, dinheiro. Quarto ponto. Lide, dinheiro é importante? É sim, muito. Não estou dizendo... Não estou dizendo para você procurar, então eu vou olhar um cara rico, não. Mas olhe um cara que ele seja resolvido financeiramente, seja trabalhador. Viu? Se você encontrar um cara rico, não se preocupe não, que você casar, eu vou almoçar na sua casa constantemente. O Luiz Fernando pegando posse do dinheiro. Amém? Só um comentário rapidinho.
Então, os jovens da Aliança Jovem, eles têm que buscar a Deus mais do que eles estão buscando, porque senão as varoas vão correr daqui e vão pegar em outro lugar. Então, vocês vigiem, senão vocês vão ficar chupando dedo. Pegando o gancho da minha esposa, eu tenho certeza, um dos pontos cruciais para um relacionamento saudável é a aprovação dos pais. Isso é fundamental. Se você não tiver a aprovação dos seus pais, desconfie. Gente, pai e mãe, principalmente mãe, tem um radar à distância. Ela consegue enxergar à distância. Por exemplo, a minha esposa, antes de eu a conhecê-la, ela teve vários relacionamentos. E a mãe dela, todas as vezes que ela apresentava para a mãe dela dizia, não é esse aí. A mãe dela dizia, não é esse aí. E às vezes ela continuava insistindo e aí quebrava a cara. Mas quando o Lindolfo, o lindo e fofo, chegou na vida dela, né, o Fabão, o Negão... Gente, é brincadeira. Mas assim, quando eu cheguei na vida da minha esposa, que eu fui pedir a mão dela em namoro, a primeira característica que a mãe dela percebeu em mim é homem de Deus. A primeira característica. Então, e quando ela foi perguntar para a mãe dela, ela até ficou com medo de perguntar para a mãe dela, por quê? Porque todos os outros, a mãe dela dizia, não é esse aí. Só que eu já tinha convicção daquilo que eu queria com relação a ela, porque Deus já tinha falado comigo com relação a ela. Então eu não tinha preocupação com relação a nada. Então a mãe dela disse, minha filha, esse aí é para casar. Então quando a mãe dela falou, nós nem demoramos casar. Muito rápido a gente casou, 9 meses a gente já estava noivado e casados. Por quê? Porque a aprovação da mãe ou do pai é muito importante em um relacionamento. Muito importante, amém? Minha mãe também, meus pais tinham aprovado também. Amém, glória a Deus. No começo vocês falaram que já estão há uns 10 anos, né? 10 anos de casado? 10 anos de casado, ótimo. Então gostaria de saber como fazer para um relacionamento durar tanto tempo e a chama da paixão, do romance, seja do que for, continuar acesa, digamos assim. Porque tem muito casal que com o passar dos anos vão se afastando e eles aceitam que com o passar do tempo o casamento vai se acabando de certa forma, se desgastando, né? Então, qual seria o segredo ou algo assim do tipo, as dicas para manter um relacionamento a longo prazo? Eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá em casa hoje. O Fábio estava na sala ou na cozinha, não sei. Aí eu fui e dei um beijo nele, né? O Dudu disse, Eca. O João Eduardo, né? Ai, casal feliz, não sei o quê. Tipo assim, né? Eu falei, o que foi, menino? E ele, não, mãe. Mas assim, uma das coisas assim, que eu e o Fábio, assim, quando nós começamos a namorar, a gente combinou algo, que a gente ia casar para namorar. Nosso namoro foi muito curto, graças a Deus. Passamos 3 meses só pelo telefone, tá? Era muita Bíblia mesmo. Altas pregações. Ele prega bem, ó. A gente leu um livro junto durante esse tempo e realmente o nosso assunto durante 3 meses era só Jesus. Só Jesus. Logo eu acho que tanto eu quanto ele tinham convicção de que uma pessoa para conversar comigo, ela teria que ter muito assunto mesmo de Jesus, porque depois que a gente casasse, a gente ia continuar conversando sobre Jesus. Então, se a pessoa não tivesse esse assunto comigo, namorando, quando casasse não ia ter mais assunto. Então, nós passamos 3 meses, né? Nós somos um casal, para a glória de Deus, casamento sim arranjado. Por quê? Porque um casal, amigo meu e também amigo dele, coincidentemente, nós dois éramos amigos do mesmo casal, conhecia o Fábio e me conhecia, mas nós dois não nos conhecíamos, né? E aí eles nos apresentaram assim,
falavam de mim para eles, dele para mim. E aí um dia eu mandei uma mensagem sem nenhuma pretensão. O irmão entendeu que eu estava querendo namorar com ele. Ainda bem que deu certo. Mas eu acho que hoje realmente assim, o que nos mantém. Eu continuo com muita convicção de que hoje eu estou namorando. E eu tinha feito uma oração também para o Senhor. Eu disse: Jesus, eu quero me apaixonar todos os dias. E quero que Ele se apaixone por mim todos os dias, até quando o meu cabelo estiver bagunçado. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem cumprido isso. Ele é mortinho por mim, mortinho, mortinho. Gente de Deus, que... Na verdade, a mensagem que ela enviou para mim foi intencional, né? E eu, quando devolvi a mensagem, foi muito engraçado, porque quando eu devolvi a mensagem, ela disse assim: eu não posso atender agora não, estou numa diligência. Aí eu falei assim: rapaz, pô, vou largar essa mulher de mão, que te manda mensagem, mas está numa diligência. Eu pensei comigo, né? Mas logo à noite eu liguei para ela, a gente conversou, e aí foi falando. Mas, para manter um relacionamento duradouro, a primeira coisa que nós precisamos entender é amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar a Deus. E o que é muito importante no nosso relacionamento é que a gente traz Deus para dentro dele. E isso é muito importante. Como a minha esposa falou, a gente não namorou para casar. A gente casou para namorar. Por quê? Gente, pega um histórico de uma pessoa que namorou, conheceu uma pessoa durante 6 meses, e pega um histórico de uma pessoa que não namorou e só casou e ficou. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa que namora, eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa, eu viajava daqui, eu saía do serviço, 6h30, e me arrebentava para o Amarante, para ir encontrar com a minha esposa. 120 quilômetros. 120. Se eu deixasse minha moto soltinha assim, ela já me levava direitinho para lá. Então, por que a gente não mantém isso no casamento? Por que mudou? Então, é por isso que a gente, no nosso casamento, a gente namora. Porque no namoro nós fazemos tudo aquilo que deveria ser feito no casamento. Então, faça tudo aquilo que você faz ou fez no namoro dentro do casamento. Então, eu acho que isso é o que nos mantém. Então, é constância, né? Constância. Continuar bem, começar bem e continuar bem para o resto da vida. Que bom. Gente, está terminando. Falta só mais 2 perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, vai guardando aí para vocês fazerem, que é jazinho. Sobre o ministério. Qual conselho vocês dariam para aquelas pessoas que têm aquele desejo no coração de ser líder de uma célula, ter um ministério, ou futuramente liderar uma aliança jovem, ser pastor de uma igreja? O que vocês aconselham para essas pessoas? Para os pastores, nós também estamos recebendo conselhos, que nós não estamos ainda. Mas para quem quer ser líder de jovem, me escuta aí, meu povo. Você quer ser líder? É uma bênção. Mas tem um pouquinho de trabalho também, né? A oposição diz que tem trabalho, mas não tem, não é verdade? É uma bênção você cuidar de pessoas. É uma bênção você saber que a sua vida, através da sua vida, Jesus pode alterar outras pessoas. Não tem nada melhor do que você ser útil no reino de Deus. Então, ser líder, eu e o Fábio costumamos dizer assim: eu não consigo me ver fazendo outra coisa se não for cuidando de pessoas. Realmente é o que Deus nos chamou para fazer. E nós amamos isso, amamos estar com vocês. Amamos ter esse tempo aqui. Cara, sábado é top demais. Terça também, que é a célula. Mas ser líder é uma bênção. É uma bênção. E o interessante, sabe o que é? Que quando você se torna líder, você descobre
que você tem que melhorar todos os dias. Primeiro, por causa de Deus. E segundo, porque você tem vidas nas suas mãos. Então, ser líder é bênção demais. Demais mesmo. Dá medo? Dá, mas vai com medo mesmo. É gratificante, né? Ser líder é prazeroso, é gratificante. É claro que a minha esposa só falou os lados bons, né? Existem alguns desafios para a gente. Existem alguns desafios. Mas esse desafio eu entendo que vem para que nós possamos crescer em Deus, amadurecer em Deus e caminhar vencendo todos os dias. Amém? Quando alguma coisa, escute isso, gente. Quando alguma coisa se torna peso, o errado não são os liderados, é o líder. Entenda isso, viu? É forte. Quando alguma coisa se torna peso, não é o liderado, é o líder. E isso a gente precisa ter essa mentalidade. Por quê? Porque nós precisamos nos policiar. Onde estamos errando? Estamos buscando Deus como deveríamos? Estamos lendo como deveríamos? Estamos estudando como deveríamos? Quinta-feira nós tivemos ali na reunião de líderes e pastores. O pastor Ricardo deu uma palavra que, se vocês, como líderes, puderem assistir, vocês vão ver a pancada que foi. Por quê? Porque ele deixou bem claro que ser líder é fácil, somos nós que dificultamos. Ele é crente. Terra. Amém. Estamos na reta final e eu gostaria de saber, aproveitar aqui que estou na presença dos líderes da AGE, para saber quais serão as próximas programações que vocês planejam ainda esse ano. Se tem algum spoiler? Bem, gente, antes de qualquer coisa, a gente faz uma programação, né, mas a aprovação é do Senhor. Não sei como é que eu posso falar isso. A gente está orando por algo, né, e futuro, algo futuro. Pois é isso aí. Não pode dar spoiler? A gente está orando por algo futuro. Vem algo forte aí. Forte mesmo. E se trata muito da minha família com a minha esposa, por algo futuro. A gente está procurando fazer, claro que a gente tem um calendário, mas a gente está procurando fazer tudo aquilo com meses, para que esse futuro não nos pegue de surpresa, né? E não sei como falar, gente, assim, porque é algo muito forte, se tratando da minha família, né? Da gente. Então, sim, eu falo família porque a pergunta está direcionada a nós, né? Porque é muito forte isso, e Deus já tem falado com a minha esposa, mas não falou comigo. E a gente tem orado, aguardando essa resposta do Senhor comigo, né? Para um futuro. Mas eu acredito que para os próximos dias, nós vamos ter as 6 horas de adoração. A gente vai ter. Para os próximos dias, nós teremos os cancelados, a nova série que está chegando. Para os próximos dias, nós teremos o Acamp, que também está chegando. E logo após o Acamp, eu e minha esposa, a gente ainda não conversou, isso é um pensamento nosso. A gente está programando a viagem Haja, né? Uma viagem Haja, né? Orando em cima disso, já conversamos com os pastores sobre isso, né? Sobre essa viagem. O que é essa viagem, Fábio? É uma viagem onde nós iremos para um determinado lugar. É claro que... Pois é. Para um determinado lugar, e isso, claro, a gente não conversou. É essa parte. A gente não conversou com a liderança ainda, para saber o que acha, o que pensa, mas eu acredito que vai ser algo legal. Vocês vão se divertir muito.
e vai ser um dia top de lazer para toda a Aliança Jovem. Mas é isso. Futuros, como eu falei, em oração e ver o que Deus tem para a gente, para esse tempo aí. Amém. Pessoal, tudo que nós fazemos aqui na Aliança Jovem, né? Todos os nossos discípulos, nossos liderados diretos, eles sempre estão informados. Então, o seu líder, ele sabe de tudo que vai acontecer na Aliança Jovem durante todo o ano. Pode até acontecer uma mudança ou outra, mas todo ano nós sentamos com a liderança, por isso que é bom você ser líder, que aí você vai sentar junto com a gente. A gente senta com a liderança no início do ano e a gente programa todo ano, daquele ano corrente. Tipo assim, nós sentamos no início desse ano, fizemos 2023 completo, né? E Deus é tão maravilhoso que esse ano, só para vocês terem ideia, olha o tanto que é bom ser líder, né? Deus é tão perfeito que esse ano eu e o Fábio passamos janeiro inteiro fora. Nós estávamos na IFOL, só vim aqui de vez em quando, né? E os líderes e os discípulos que Deus nos entregou são tão capacitados em Deus, tementes ao Senhor, que todos os cultos fluíram, pessoas se converteram, células cresceram, e nós estávamos só recebendo na IFOL. Já pode ir embora, né, amor? Já pode ir embora. Já que pode tem, ir embora, né? já tudo treinado. E como o Fábio falou, para agora nós temos sábado que vem, 6 horas de adoração, nós vamos divulgar nas células, não falte. Eu sei que vai ser um derramar de Deus grandemente. Logo depois, no início de julho, nós temos as séries canceladas e temos o Acamp. E eu sei que Deus tem grandes coisas naquele lugar para nós. Amém? Amém. Já falamos sobre um pouco da vida pessoal, sobre a liderança, sobre a importância do devocional, relacionamento, sobre a Aliança Jovem. Mas eu gostaria agora de saber se tem alguém que deseja fazer alguma pergunta. Aproveitar o momento, só levantar a mão. Tem? Um momento. Tu vigia, viu, Juliana, na pergunta. Lidiane e Fábio, vocês já pensaram em desistir da Aliança Jovem como líderes? Um bocado de vez. Mas quando eu falo em desistir, na verdade, não é questão tipo assim, nossa, eles estão dando trabalho. Não, muitas das vezes a gente se sente incapaz. Na verdade, a gente se cobra muito. Isso. A gente sempre quer fazer os nossos liderados sorrirem, fazer os nossos liderados alegres, incentivar ele, dizer para eles que vai dar certo, que vale a pena. E como eu falei para vocês, algumas coisas dentro de uma liderança, quando dá errado, desconfie do próprio líder. E é isso que a gente se preocupa, porque a gente entende que nós estamos falhando em algo. Quando a gente percebe que tem alguma coisa, a gente percebe que está falhando em algo. E a gente começa a se cobrar. A gente começa a dizer, não, vamos ver o que pode fazer, é isso, é aquilo e tal. Mas todas as vezes que a gente pensa nessa parte de desistir, a gente entra em contato com os nossos pastores, e aí conversa com eles, explica para eles, e eles entendem que tem alguma engrenagem que está enferrujada. E aí eles vão lá e colocam o óleo, aí o negócio começa a andar novamente e a gente continua. Mas no mais é isso, é a cobrança que a gente tem, e a gente já pensou assim várias vezes em desistir, não só da Aliança Jovem, mas de todos os departamentos que a gente já passou. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então é isso, pessoal, por hoje. Como a Lid falou, no próximo sábado teremos 6 horas de adoração. E para quem não conhece 6 horas de adoração, que hora começa, que hora que termina, o que é que tem tanto? Então, as 6 horas de adoração na igreja começa às 3 horas da tarde, às 15 horas, e ela vai até às 21 horas. Né? Então, todos os departamentos da igreja têm um tempo, juntamente com louvor e adoração, e 20 horas o pastor fecha com chave de ouro. Agora eu quero fazer uma pergunta para o William Bonner e a Renata Vasconcelos, né, que está aqui na nossa frente.
Porque, né? Porque a gente está aparecendo aqui, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para eles, né? Que são líderes, né? O Alexandre é líder de rede. E a Brenda é líder de célula. E a Brenda é líder de célula. Então eu queria fazer uma pergunta para eles, perguntando para eles qual o maior desafio em ser líder que vocês têm enfrentado. Parece que o jogo virou, né? Mas vamos lá. Eu já sou líder, eu acho que desde 2017, 2018, quando eu era de outra igreja ainda. Um dos maiores desafios é, em alguns momentos, perceber que tem pessoas que não correspondem ao trabalho, né? Digamos assim, a pessoa ora, se esforça, vai atrás, faz uma ação social, mas às vezes a pessoa não reconhece. Não necessariamente a pessoa se converteu, o reconhecer se a pessoa converter, mas desprezar alguns serviços, né? Alguma boa ação, por exemplo, do tipo. E sempre o líder gostaria da ação, da semente plantada, florescer, crescer, né? Germinar. Mas esse é um dos maiores desafios. Aí fica do líder. E aí, continua? Vai desistir por conta de uma pessoa que não deu certo, que não evoluiu? Ou você vai continuar confiando em Deus? Então, é isso. É dia após o outro, não desistindo. Como a irmã perguntou, esse desistir é porque, de fato, diante dos desafios, eu acho que o diabo, não sei, a própria pessoa se pergunta, e aí, o teu trabalho está dando resultado? Onde precisa melhorar? Desistir é uma opção? E desistir não é uma opção. Para quem é liderança, para quem está debaixo do chamado de Deus, desistir não é uma opção. Então é contornar os problemas, enfrentar eles, acreditando em Deus. Amém. Por ser uma célula de crianças, são várias idades e uma das maiores dificuldades é ter a atenção delas para poder fazer com que elas entendam no pensamento delas, né? Porque é totalmente diferente do... Espera, deixa eu explicar melhor. Uma adolescente de 16 anos, eu não preciso formular, fazer uma história para ele poder entender alguma coisa. E às vezes algumas fica meio assim, que a gente acha que vai mesmo só porque a mãe leva. Só que às vezes, em muitas ocasiões, a gente vê uma aqui, outra ali, que a gente vê que está lá adorando e tal, e aquilo ali já gera uma alegria maior no coração da gente ver que realmente está fazendo efeito, está... de alguma forma, está ajudando a criança. E uma das minhas dificuldades é essa, ter a atenção de todas elas ao mesmo tempo. Que é como se fosse uma professora dentro de uma sala de aula. Desistir não é opção. É isso aí. Peraí, rapidinho, em relação a essa fase de desistir. Eu penso nisso direto. Justamente por esse motivo. Porque eu fico, meu Deus, elas não estão entendendo nada. Então, tudo que eu falo é em vão. Por que eu vou continuar? Eu vou porque, em nome de Jesus, um dia vai dar certo. E tá dando, pra glória de Deus. Como psicólogo, eu atendo muita pessoa que pensa em desistir. Seja do trabalho, seja da faculdade, seja dos estudos, ensino médio, seja do relacionamento. Então, por que um ministério da igreja a pessoa também não pensaria? Então, diante dos desafios, vai da pessoa confiar em si mesmo, confiar em Deus e superar os desafios, né? Seja ele qual for, em qualquer área da vida. Então é isso, finalizamos por aqui. E peço para os líderes dar continuidade para finalizar esse culto. Eu só queria falar para vocês, uma das coisas que mais alegra o nosso coração é quando você vem ao culto. E nas células. Mas eu queria que vocês começassem a entender assim. Às vezes você pode pensar assim, eu não vou hoje não, ninguém vai sentir minha falta. Eu quero dizer que você faz falta. Eu não vou no culto hoje não, porque é a mesma coisa. Eu quero dizer para você que não é a mesma coisa.
Se você não vier, não será a mesma coisa. Então, eu queria só que vocês entendessem assim, acho que meu coração e do meu marido fica transbordante de alegria quando nós vemos todos vocês aqui. Todo sábado, todo domingo. Talvez vocês pensem, no domingo eles não percebem nossa falta. Percebe. Não percebe na quarta. Percebe. Percebe sim. Para nós é uma alegria enorme ter vocês perto de nós. Perto de nós. Mesmo que talvez a gente não esteja nem conversando. Mas só saber que vocês estão aqui. É uma alegria muito grande para nós. Muito grande mesmo. No início eu falei que um dos maiores desafios, né, meu pessoal com relação à Aliança Jovem era a questão da idade, né? Falei isso para vocês. E na época do início de tudo. Mas hoje, né? Hoje eu não tenho mais nenhum desafio. Por quê? Porque nós acreditamos na liderança que nós temos. Esse medo, esse desafio que a gente tinha, Deus fez com que nós entendêssemos que existem pessoas que poderiam estar nos ajudando. A Aliança Jovem hoje o que é. A Aliança Jovem hoje cresce o que cresce. A Aliança Jovem hoje caminha o que caminha. Não é por causa do Fábio, mas da Lidiane. É por causa da liderança. De todos os líderes. Todos. E isso para a gente se tornou ao invés de desafio, um prazer muito grande. Lá em casa nós temos um quadro, né? E nós oramos por cada líder, pela Aliança Jovem, pelos pastores, pelos líderes de célula, por tudo. Nós temos um quadro e nós colocamos os nomes. E cada dia nós fazemos isso. E quando eu vou orar pelos líderes da Aliança Jovem, eu começo a chorar. A minha vontade, assim, não é nem de orar, de tanto prazer que hoje nós temos na Aliança Jovem. Tudo prazer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, isso significa de que aquilo que nós estamos recebendo do Senhor está dando certo. Aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor está dando certo. E isso é prazeroso. Hoje, se nós fôssemos transferidos para uma outra cidade, nós poderíamos ir com toda a confiança. Se o pastor chegasse e dissesse assim: Fábio, quem vocês indicam hoje para a Aliança Jovem? Todos os líderes. Todos os líderes. Então, não tem coisa melhor do que você ter essas opções para dizer assim: pastor, é todos. Não indica um, todos. Mais um, todos. Todos. Então, nós amamos todos os líderes, todos os liderados. Nós amamos todos de uma forma assim, sem exceções. Então, para a gente se tornou prazer. Então, que Deus venha nos abençoar. Pode encerrar, Alexandre? Que Deus venha nos abençoar. O que é isso aí, irmão? Esse negócio é o quê? É barroado aí, é? Ah, tá, vai ser a rifa agora, né? Ah, tá bom. Eu vou passar para o Alexandre vai. Mas eu queria que nós nos colocássemos em pé agora e orássemos. Gente, tudo isso nós caminhamos com humildade, simplicidade e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Logo após a rifa, nós teremos um grande lanche ali. Vai ser grande não? Vai ser depois do lanche? A rifa vai ser depois do lanche, então... Já viu. Então, assim, depois do lanche, né? Depois do lanche vai ser a rifa. Nós vamos ter esse lanche ali. Para que esse lanche? Para que a gente venha ter comunhão um com o outro. Fale com uma pessoa que você não tem um hábito de conversar. Você nunca falou com uma pessoa, não, hoje eu vou falar com fulano ali, com ciclano, com beltrano. Converse, fale e tenha esse tempo. A irmã pediu 2 minutos, não foi? Amém. 50 minutos, brincadeira.
Eu queria dizer para os jovens, né, que um dia eu, a Lidiane também e o Fábio fomos jovens. Né? A gente era adolescente na igreja, não sei eles, mas eu era adolescente com meu esposo, né? E um dia a gente estava na mesma posição que vocês, né? Ouvindo, sendo ensinados, direcionados por nossos líderes. E eu digo para vocês que é muito gratificante a gente ter líderes abençoados, que se importam com a vida da gente, que vão lá, puxa a orelha, sabe? E diz assim, Bárbara, te posiciona, Bárbara, para com isso. Entendeu? Vem para a igreja e tal. Por quê? Porque a gente também se sente amado. E eu quero dizer para vocês que hoje, para a glória do Senhor, né? Eu mais meu esposo éramos jovens, né? Assim como vocês, me casei com... Não façam isso, tá? 16 anos, é muita imprudência. Mas hoje a gente está completando, inclusivamente hoje, 23 anos de casado. E eu digo para vocês que hoje ver os nossos filhos na casa do Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus, né? Estando pela liderança, já passaram pela mão do Alexandre, o Isaac está agora com o Miguel, o Mateus, amo vocês. Lidiane e Fábio também, assim, a Lidiane também foi uma pessoa muito importante na vida do Isaac, porque ela todas as vezes que ela viu o Isaac, ela ia lá, Isaac, cadê tu? Isaac, por que tu não veio para a igreja? Isaac, não sei o quê. Então, isso fez com que o Isaac hoje estivesse aqui, para a glória de Deus, e está agora, né, graças a Deus, fazendo parte do ministério de louvor. Então, gente, liderança é algo que é muito importante. Quando você realmente é exemplo na casa do Senhor. Então, quero dizer para vocês, jovens, que vocês também vão ser liderança nesse ministério. Vocês são futuros pastores, missionários, serão líderes de jovem, serão aqui mulheres e homens de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Pessoal, na hora do lanche, quando a gente orar, eu posso orar? Na hora do lanche, as princesas primeiro, depois os príncipes. Talvez ninguém entendeu o que é princesa. Explique direito. As princesas são todas as meninas desta igreja maravilhosa. Você também que nos visita, fique tranquila também, você vai primeiro. Por quê? Porque nós conversamos mais, né? Então, nós vamos pegar o lanche primeiro, aí depois os meninos, tá bom? Depois vamos orar? Irmãos, só um minutinho. A gente havia esquecido de apresentar os visitantes, certo? Quantas pessoas nos visitam? Nós temos aqui, tem essas duas jovens aqui, bem aqui na frente, que estão vindo no culto da Aliança Jovem. Eu queria duas jovens para abraçá-las, para que elas se sintam abraçadas. Duas jovens, gente, duas jovens aqui, ó. Glória a Deus. Isso, agora isso. Vamos lá, abraça, duas jovens ali, isso, abraça. Tem outra pessoa que está visitando. Isso, gente. Vocês não pegaram a vibe, não, a célula. Não pegaram a vibe, pegue a vibe, amém? A esposa vai estar orando. Gente, lembrando, Aleluia. Primeiro as moças vão fazer a fila, tá bom? Primeiro as moças e depois os homens. Amém. Pois vamos orar? Não perca o foco, não. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por mais uma aliança jovem. Sabemos que o Senhor tem nos conduzido nesse tempo, Jesus, e nós te agradecemos por cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, Senhor. E nós também te agradecemos por aquelas que não puderam vir hoje, Jesus, que no próximo sábado elas têm a oportunidade de vir. Nos leva para casa, Senhor, debaixo dos teus cuidados. Nos livra, meu Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. E faça novas amizades hoje. Se tiver